Repare agora o nosso denominador. Ele é uma soma de radicais, não é isso? Raiz de 3 mais raiz de 2. Quando o denominador for dessa forma, raiz de A mais raiz de B, o chamado fator racionalizante, quer dizer, o número que multiplicado pelo denominador irá torná-lo racional, quer dizer, fazer os radicais ambos desaparecerem, é o conjugado dele, raiz de A menos raiz de B. Repare que conjugado não é a mesma coisa que o oposto. O oposto de raiz de A mais raiz de B é menos raiz de A menos raiz de B. Ambos trocam o sinal. O conjugado não. O primeiro termo é idêntico, com o mesmo sinal, inclusive, e você só troca o sinal do segundo. Tá certo? Em vez de mais, aqui é menos. Então, o fator racionalizante aqui é raiz de 3 menos raiz de 2. Tá certo? Você vai multiplicar ambos os termos da fração, como nós já estamos acostumados a fazer, para não alterar a fração, não é verdade? Agora, aqui embaixo, quando você for reparar aqui o que você fez, irá perceber que se trata de um produto notável, que nós já falamos anteriormente. A soma de dois números vezes a diferença dos mesmos números. Como é que fica? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos lá então, ver como é que vai ficar. Em cima, 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, quer dizer, vai dar o próprio raiz de 3 menos raiz de 2. Embaixo, o tal produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Você vai cancelar aqui ambas as raízes. Vai ficar simplesmente os radicandos. 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. E esse 1 aqui embaixo, que é racional, diga-se de passagem, não é isso? Sequer precisa ser escrito. Então, o resultado vai ficar raiz de 3 menos raiz de 2. Tá certo? Questão 38. 5 dividido por 5 mais raiz de 5. O fator racionalizante agora é 5 menos raiz de 5, é o conjugado do denominador, conforme vimos na questão anterior. O primeiro elemento é repetido com o mesmo sinal, e só o segundo vai aparecer com o sinal contrário. Confere? Ok? Cuidado com a tentação de cortar o 5 com 5, a qual me referi na questão anterior. Deus me livre e guarde você fazer isso, cortar o 5 com 5. Não podemos fazer isso numa adição, nem na subtração, né? Então, multiplicando ambos os termos da fração pelo conjugado do denominador, que é o 5 menos raiz de 5, ficaríamos com o seguinte. Em cima, vamos deixar como está, 5 vezes 5 menos raiz de 5. Vamos deixar desse jeito, que já está numa situação interessante para nós, para poder cortar no final 5, com o que eventualmente surgir aqui de baixo. E aqui embaixo foi a aplicação daquele produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 5 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 5 ao quadrado, 5. Ok? Vai ficar então 5 vezes 5 menos raiz de 5. E embaixo 25 menos 5 vai dar 20. Aí foi o que eu falei, esse 5 aqui já está na boa para cancelar o que sobrou aqui de baixo, que é o 20. Então o resultado definitivo vai ser 5 menos raiz de 5 sobre 4. Ok? Bem fácil, né? Só a aplicação daquele produto notável bem conhecido, bem fácil. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Mais um exemplo. Raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1. Não corte, não se precipite, não corte raiz de 3 com raiz de 3, não corte 1 com menos 1, porque nós não podemos fazer isso numa soma, nem numa subtração. O fator racionalizante agora é raiz de 3 mais 1. Como sempre, você vai repetir o primeiro termo e trocar o sinal apenas do segundo. Em vez de menos, agora vai ficar o quê? Mais. Tá certo? Multiplicando então em cima e embaixo pelo fator racionalizante, que é o raiz de 3 mais 1, embaixo você vai perceber aquele produto notável de sempre. A soma de dois números vezes a diferença dos mesmos números. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Até aí tudo bem. Agora em cima é raiz de 3 mais 1 vezes ele mesmo. Um número qualquer vezes ele mesmo é o quê? É ele elevado ao quadrado. Ok? Isso aqui é mais um caso de produtos notáveis. Aquele primeiro que comentamos. Quadrado da soma de dois termos, não é isso? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Posto isso, vamos lá ver como é que vai ficar o resultado dessa divisão. Quadrado do primeiro quer dizer raiz de 3 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é o raiz de 3, vezes o segundo, que é o 1, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do 1. Embaixo, raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3, menos 1 ao quadrado é o próprio 1. Ok? Então vai ficar aqui em cima, raiz de 3 ao quadrado, novamente é o próprio 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes raiz de 3, mais 1, que é 1 ao quadrado. Embaixo, 3 menos 1, 2. Certo? Esse 3 com esse 1 dá 4, não é isso? 4 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Podemos colocar o 2 em evidência. Vai ficar 2 que multiplica 2 mais raiz de 3. Por quê? 4 dividido por 2 dá 2. 2 raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3. O 2 é um fator comum entre as parcelas. Você pode colocá-lo em evidência. Agora você pode simplificar esse fator comum, que é o 2, com o 2 de baixo, e a resposta vai ser simplesmente o 2 mais raiz de 3. Tá certo? Questão 40. 7 menos 5 raiz de 2, dividido por 3, menos 2 raiz de 2. O fator racionalizante agora é 3 mais 2 raiz de 2, que é o conjugado do denominador. Novamente, repete o primeiro e troca o sinal apenas do segundo, ok? Vamos multiplicar ambos os termos por 3 mais 2 raiz de 2. Embaixo, tudo bem, produto notável, nós já conhecemos, enfim. Só que em cima temos que ter um pouquinho mais de cuidado, porque vamos aplicar a chamada propriedade distributiva para multiplicar cada termo do primeiro parênteses por cada termo do segundo. Quer dizer, vamos ter que multiplicar o 7 por 3, o 7 pelo 2 raiz de 2, e depois o menos 5 raiz de 2 por 3, e depois pelo 2 raiz de 2. Com calma, devagarzinho, para a gente não se perder. Vamos ver o numerador como é que vai ficar. Só o de cima. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 2 raiz de 2, 14 raiz de 2. Ok? Agora, menos 5 raiz de 2 vezes 3, cuidado com o sinal, ó, dá menos 15 raiz de 2. Menos 5 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 vai ficar menos 5 vezes 2, menos 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é o próprio 2. Então vai ficar menos 10 vezes 2. Certo? Então o numerador vai ficar 21
menos 20, que é o menos 10 vezes 2, não é isso? 21 menos 20 dá 1. 14 raiz de 2 menos 15 raiz de 2 menos raiz de 2, ok? Esse é o numerador. Já o denominador é aquele caso de brutos notáveis que nós já estamos acostumados. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3 ao quadrado dá 9, menos 2 ao quadrado, 4, vezes raiz de 2 ao quadrado, próprio 2. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Quer dizer, o teu denominador deu 1, que sequer precisa ser escrito. Logo, o resultado da divisão, quer dizer, a nova fração, vai ficar simplesmente o numerador, que é 1 menos raiz de 2, sobre 1, que é simplesmente 1 menos raiz de 2. Ok? Seja organizado, faça com calma, não se afobe, que você acerta com o pé nas costas.